Boa tarde a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. A mensagem de hoje tem como tema: Você é vencedor, poderoso em Cristo. E essa mensagem está baseada no texto de Juízes, capítulo 6, do versículo 11 a 15, que fala sobre Gideão. Está escrito: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiezita, e Gideão, seu filho. Estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Nesse capítulo 6 de Juízes, achamos um exemplo do plano divino sobrenatural da vitória, atuando contra todas as probabilidades. Nesse trecho bíblico, vemos como o plano de Deus desafia as circunstâncias naturais, mas nunca deixa de trazer a vitória. Temos a história a respeito de um jovem chamado Gideão. O anjo apareceu a Gideão a fim de lhe entregar um recado da parte de Deus. O anjo disse que Deus o escolhera para livrar Israel dos midianitas. E quando o anjo saudou Gideão, chamou-o de homem valente. Na ótica natural, a saudação do anjo não parecia em nada aplicável a Gideão. Esse certamente não se considerava um homem valente e nem concordou com a escolha que Deus fizera dele para ser o libertador de Israel. O fato é que, quando o anjo foi falar com ele, Gideão estava escondido atrás do lagar, debulhando trigo, para evitar que os midianitas o vissem e furtassem o trigo. Não estava agindo assim como um homem valente. Estava com medo e estava escondido. Em outras palavras, Gideão disse ao anjo: Como poderei eu salvar os israelitas? Você diz que eu sou um homem valente, mas eu sou o menor em toda a tribo de Manassés. Não parecia que Gideão era um homem valente. Gideão certamente não seria um guerreiro valente, não. E nem se sentia desta forma. Parecia fraco e inadequado para realizar a obra que Deus lhe falara. E julgando pelas circunstâncias humanas, Gideão não tinha competência para levar os israelitas à vitória. Mas, em se seguindo o plano de Deus, tudo isso seria diferente. Deus, pois, via Gideão segundo uma outra ótica. Via Gideão com a unção do Espírito Santo. Gideão, com o poder do Espírito Santo sobre ele, seria realmente um homem valente de guerra. Em si mesmo, Gideão era tão inadequado como você e eu talvez sejamos. Mas com o poder de Deus na sua vida, ele era invencível. E você pode ter o mesmo princípio ativo na sua vida. Não importa se você se acha inadequado para a tarefa que Deus te chamou para realizar. Sabe por quê? Porque Deus te vê como uma pessoa forte, de grande valor, uma pessoa valente. E não importa também a opinião que as outras pessoas têm a seu respeito. Talvez você tenha sido mantido prisioneiro pelas opiniões dos outros,
mas somente conta o que Deus diz a seu respeito. Quando Deus e você formam um time, você poderá realizar qualquer coisa mediante o seu tremendo poder que opera através da sua vida. E eu pergunto, o que Deus tem lhe ordenado a fazer, a fim de levar a efeito o seu plano para a vitória? Se você obedecer totalmente a Deus, será vitorioso, porque o plano de Deus sempre traz vitória. Gideão descobriu que a obediência ao plano de Deus traz a vitória, por mais impossíveis que as coisas pareçam no âmbito natural. E o plano de Deus, às vezes, é totalmente contrário às probabilidades. É por isso que o poder sobrenatural de Deus pode levá-lo a efeito. E a primeira coisa que Gideão tinha que fazer, a fim de ser bem-sucedido, era descobrir qual era o plano de Deus. E quando Gideão seguiu as instruções do Senhor e arregimentou as forças de Israel, havia 32 mil homens de guerra. No plano natural, talvez, não fosse difícil entrar na batalha, com tantos soldados à disposição. Mas então, o Senhor fez algo totalmente inesperado e disse a Gideão: são soldados em demasia. Se você travar a batalha com tantos soldados sob o seu comando, Israel simplesmente dirá que travou e ganhou a batalha por conta própria. Por isso, o Senhor falou para Gideão mandar de volta todos os homens que sentiam medo. Gideão obedeceu e o exército de Israel, com 32 mil homens, foi reduzido para 10 mil homens. Os midianitas, com seus aliados, estavam colocando uma grande hoste de 135 mil soldados em ordem de batalha contra Israel. Mas uma força de 10 mil soldados israelitas ainda era considerada grande demais pelo Senhor. Então Deus disse a Gideão: ainda há povo demais. Você entende por que isso aconteceu? Porque Deus queria mostrar aos israelitas o que ele podia fazer. É verdade que os 10 mil israelitas estariam lutando contra forças muitíssimos maiores, numa batalha contra 135 mil soldados inimigos. Porém, Deus queria que o seu povo experimentasse uma vitória que fosse inegavelmente sobrenatural, contra forças esmagadoramente superiores. E por isso Deus disse aos israelitas que ainda havia soldados em demasia. Deus sabia o que estava fazendo. Estava elaborando o seu plano de vitória. E lembre-se, não é o braço da carne que traz a vitória. É o poder sobrenatural de Deus que opera na situação. E ele sempre leva a vitória. Por isso Deus mandou Gideão reduzir o exército de novo. E dessa vez, o Senhor submeteu os soldados a um outro teste. Os que lambiam a água como cães foram escolhidos para permanecer e lutar contra os midianitas. Sobraram apenas 300 homens para acompanhar Gideão na batalha contra os midianitas. Foi somente então que Deus disse a Gideão: tudo bem, é hora de ir para a guerra. Mas por que Deus planejou tudo assim? Porque nessas condições não haveria nenhuma esperança do homem declarar-se capaz de vencer o inimigo com as suas próprias forças. E toda a glória seria dada a Deus. Nenhuma pessoa com bom senso levaria 300 soldados para lutar contra um exército de 135 mil homens. Os midianitas tinham um exército 400 vezes maior do que esse grupinho de israelitas. O raciocínio humano diz que o destacamento pequeno vai ser derrotado. Mas a despeito da tremenda disparidade, Gideão levou os seus 300 soldados para o vale, para enfrentar o inimigo na batalha. Gideão sabia que ganharia a vitória somente
se fizesse tudo da maneira que Deus ordenara, de modo que obedeceu com exatidão às instruções de Deus. No final das contas, o exército de Israel nem sequer precisou lutar. Realmente, segundo a carne, o plano da batalha não fazia sentido. Seguindo as instruções do Senhor, os 300 israelitas quebraram uns cântaros, tocaram suas trombetas e deram um brado forte. E quando assim fizeram, Deus colocou em fuga aquela enorme hoste inimiga que foi derrotada. E a mesma coisa pode acontecer com você. Faça tudo do jeito que Deus manda e, na maioria das vezes, nem sequer precisará lutar. Só precisará manter-se firme na posição, baseado na palavra de Deus. É só dar o brado da vitória em nome de Jesus e o diabo fugirá aterrorizado. Ele já está derrotado, de modo que você tem o direito à vitória em Jesus Cristo, sem grande esforço seu. O primeiro passo, pois, em andar segundo o plano divino da vitória, é executar exatamente o que Deus diz e determinar qual é o seu plano. O segundo passo é esperar o horário determinado por Deus. E o terceiro passo é pôr em prática com exatidão o seu plano. Então, aprenda a esperar o horário de Deus. Imagine, por exemplo, o que teria acontecido se os israelitas tivessem andado em derredor de Jericó durante 5 dias e no 6º dia Josué tivesse dito: esse plano está indo devagar demais, vamos fazer de modo diferente. Vamos cercar a cidade 7 vezes hoje em vez de fazê-lo amanhã. Assim já hoje poderemos tocar as trombetas e gritar. E você sabe o que teria acontecido? Se Josué tivesse seguido seu próprio plano? Absolutamente nada. E a mesma coisa aconteceu com Gideão. Se ele tivesse procurado lutar com o inimigo com 10.000 soldados, ele também teria ficado fora do horário de Deus e ido na frente do plano de Deus. Os israelitas teriam sofrido uma derrota esmagadora, simplesmente por não terem feito tudo segundo a maneira ordenada de Deus. E repita assim comigo agora: o plano divino traz a vitória divina. E você também precisa ter a certeza de que não vai avançar o sinal no plano de Deus. Não importa quantas portas se abrirem diante de você no âmbito natural, você precisará esperar no Senhor para receber a sua orientação e o seu cronograma. Não importa quantas pessoas disserem a você: você deve fazer isso ou você deve fazer aquilo. Espere diante de Deus em oração até receber as suas instruções. Afinal de contas, quem está dirigindo a sua vida? O Senhor ou as pessoas que você conhece? Aprenda, portanto, a esperar em oração diante de Deus. Continue a executar o que Deus lhe está dizendo mediante a sua palavra e pelo seu Espírito Santo. Execute o plano de Deus dentro do horário determinado por Ele. Se você esperar diante de Deus, ainda que o diabo procure lhe colocar empecilhos, você poderá reivindicar a vitória que provém do plano divino para o sucesso. E enquanto você espera diante de Deus em oração e fica escutando para captar a sua orientação, lembre-se que você anda no plano divino da vitória pela fé e não segundo os seus sentimentos. Você pode dizer, por exemplo: não me sinto vencedor, não tenho emprego, estou atrasado nos pagamentos das minhas contas, ou mesmo assim, sinto-me insignificante, sem valor. Não importa como você se sente, a palavra diz que você está no lado vitorioso, porque você está em Cristo. Independentemente dos seus sentimentos, Deus abrirá caminhos
onde não parece haver caminhos. Mas você terá que seguir completamente o plano de Deus antes de poder experimentar a sua vitória. Espere diante de Deus em oração, até que você saiba o horário determinado por Ele. Também lembrando que o louvor derrota a estratégia do inimigo. Por isso, nós podemos dizer para você que muitas vezes o povo nem precisava lutar, como aconteceu no caso de Gideão. O louvor foi a estratégia de batalha que Deus usou para levar a efeito o seu plano de vitória na luta contra os amonitas. Deus ordenou ao rei Josafá enviar lá na frente os cantores para cantarem os louvores a Deus. O plano divino para a vitória, nessa ocasião, era que os israelitas saíssem contra o inimigo cantando louvores. Isso não faz sentido para a mente natural, não é mesmo? Mas o Senhor sabia o que traria a vitória. Nessa batalha, os israelitas não tiveram que lutar, não levantaram o dedo sequer. O versículo 23 diz que os inimigos lutaram entre si mesmos, ajudaram uns aos outros a se destruir. Está lá em 2 Crônicas. Quando os israelitas chegaram ao campo da batalha, tudo tinha acabado. Os cadáveres dos inimigos jaziam no chão, em grande número. E a única coisa que os israelitas tiveram que fazer a fim de ganhar essa batalha foi obedecer a Deus. Deus disse: marchem pela estrada fora, cantando, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. 2 Crônicas 20, versículo 21. E assim fizeram os israelitas. Quem sabe, para você, só falta começar a cantar louvores a Deus. Comece a louvar e comece a marchar. E se você fizer assim, Deus cuidará do seu problema. O seu problema não é maior do que Deus, mas parte do seu problema é que você está preocupado demais com o inimigo. Qual é a vontade de Deus para você e a sua vida? Sua vontade é curá-lo. Sua vontade é suprir as suas necessidades. Sua vontade é fazer de você uma bênção para o próximo. Além disso, Deus também tem planos específicos exclusivamente para a sua vida. E Ele lhe revelará aqueles planos à medida que você o buscar na oração e na palavra. Gideão precisava saber sobre a vontade específica de Deus para a sua vida. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse, de modo específico, exclusivamente a ele: livra a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Mas Gideão desejava saber exatamente o que o Senhor queria que ele fizesse e desejava que o Senhor confirmasse que ele realmente falara. E foi por isso que Gideão colocou uma porção de lã diante do Senhor. Não precisamos de provas desse tipo hoje, pois temos o Espírito Santo habitando em nós para nos guiar e orientar. Além disso, temos a palavra de Deus escrita para nos orientar. É por isso que nunca devemos tentar voltar ao Antigo Testamento e colocar uma porção de lã, conforme fez Gideão. Mas porque Gideão estava operando totalmente no âmbito natural, não sabia com certeza se Deus realmente estava conversando com ele. E depois de Gideão ter determinado qual era o plano de Deus, precisava, em seguida, determinar o horário fixado por ele. Se, por exemplo, Gideão tivesse levado consigo os soldados e se precipitado à batalha, teria estragado as coisas. Teria se colocado na frente do horário de Deus. E a mesma coisa acontece hoje em dia. Talvez saibamos o que Deus quer que façamos, mas então precisamos esperar diante dele na oração para sabermos quando ele quer que o façamos. Às vezes pulamos antes do tempo. Mas o Senhor
sempre nos oferecerá o seu plano para a vitória se nós tão somente crermos na sua palavra. No Novo Testamento, Deus nos conta muito claramente o seu plano para a vitória, que se encontra no seguinte versículo, Marcos 9, 23, que diz assim: ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível para ao que crê. Vamos repetir: tudo é possível ao que crê. Então, nós podemos dizer a você: o plano divino para a vitória depende de cremos. Cremos o quê? Cremos naquilo que Deus disse na sua palavra, para colocarmos em prática. Isso independentemente das circunstâncias que você tiver à sua frente. É só se firmar na palavra de Deus, porque o seu socorro já está a caminho. E a Bíblia nos fala, 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Mas se você estiver me ouvindo agora, estiver no meio de uma luta, de uma tribulação, de uma tempestade, saiba que Deus é fiel. E Ele não permitirá que você seja tentado mais do que pode suportar. Ele prometeu que faria para você uma via de escape. A Bíblia fala em 1 Coríntios 1,9. Fiel é Deus, pelo qual fosse chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, tenha sempre no seu coração essa verdade. Deus é fiel. A Bíblia fala em Lamentações 3,23. Grande é a sua fidelidade. Então nós podemos ter a certeza de que Deus realizará fielmente em nossa vida o seu plano divino para a vitória à medida que nós lhe obedecermos. E eu tenho a certeza que assim será na sua vida. Por isso, nesse momento, eu quero orar com você. E vamos pedir que cada um não coloque mais os olhos no problema, na dificuldade, mas olhe só para Jesus. E siga com obediência a palavra de Deus, em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse dia de hoje nós não vamos olhar para as circunstâncias naturais, as circunstâncias ao nosso redor, para a dificuldade, para a tribulação. Nós vamos colocar os nossos olhos no Senhor. Nós vamos seguir a sua orientação. Nós vamos seguir as suas instruções, tal como Gideão seguiu, tal como Moisés, Josué. Nós vamos, enfim, obedecer totalmente ao Senhor, porque sabemos que o Senhor vai nos mostrar com fidelidade as suas instruções, e nós temos a certeza que nós receberemos a nossa vitória. Vitória é essa que nos pertence em Cristo Jesus, porque o Senhor já nos garantiu a vitória, quando disse, graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, nesse dia de hoje, nós entregamos a Ti a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, tudo aquilo que nos pertence, e aguardamos de Ti as orientações, as instruções, para que nós possamos seguir com determinação e obediência fielmente aquilo que o Senhor vai nos direcionar, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Aqui é a Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.